Paulo disse: eu enfrentei abertamente porque Pedro se tornou digno de censura. Peraí, rolou uma treta entre Paulo e Pedro? Bora lá comentar este tema. Olá, paz e bem, eu sou o Frei Rogério Goldoni e você está no canal da VAR, um canal cuja missão é facilitar a compreensão da Sagrada Escritura. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho e assim você receberá todas as atualizações, pois toda terça-feira sempre um vídeo novo com conteúdo relevante e importante acerca da Sagrada Escritura. A questão do dia é Gálatas, capítulo 2, versículo 1 a 14. Rolou uma treta, uma tensão entre Paulo e Pedro? Sim, nesse texto nós percebemos que houve sim uma grande discussão entre Paulo e Pedro, mas não é que rolou uma briguinha qualquer e nem uma discussão por conta de gostos. Aqui estava em jogo a verdade do Evangelho. Qual é o contexto? No capítulo 2 da carta aos Gálatas, o Paulo apresenta a sua versão daquele fato importante que é descrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, chamado de Assembleia de Jerusalém. Momento em que Paulo e Barnabé foram até Jerusalém para tratar do tema do anúncio do Evangelho aos pagãos, pois eles acreditavam que os cristãos que vinham do paganismo não deveriam observar todas as leis, os costumes e as tradições judaicas. E aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, nós vemos uma coisa interessante. O Paulo fala assim que depois que acertaram tudo, eles deram-se as mãos e pronto, fechou o assunto. Mas logo no versículo 11 aparece um problema sério. Qual foi o problema? Pedro foi até Antioquia, já não estão mais em Jerusalém. Pedro foi até Antioquia, lá onde Paulo convivia com Barnabé e com uma comunidade, que, ao que tudo indica, era uma comunidade mista, ou seja, formada por cristãos vindos do judaísmo e do paganismo. Se na Assembleia de Jerusalém foi resolvida a questão dos gentios cristãos, agora em Antioquia nós temos um novo problema, o problema dos judeus cristãos. Porque lá em Atos capítulo 15, nada foi dito sobre as comunidades mistas, ou seja, comunidades compostas de cristãos provenientes do judaísmo e do paganismo. Tá, mas a gente sabe que os cristãos vindos do paganismo não foram obrigados a observar as tradições, os costumes, as leis de Moisés. Mas e os cristãos vindos do judaísmo, eles foram proibidos de observar os costumes judaicos e as leis de Moisés? Ao que tudo indica, não. Então não foi mexido nesse problema. E o problema apareceu agora aqui em Antioquia, e por isso que Paulo diz o seguinte, que Pedro estava lá em Antioquia e ele estava participando da vida comum daquela comunidade, inclusive comia com os gentios. Mas em seguida diz que chegou um grupo da parte de Tiago. Que grupo era esse? Um grupo de cristãos judaizantes que foram até lá, e quando chegaram, Pedro começou a se esquivar, a titubear, numa clara defesa a esse grupo de cristãos judaizantes. E se não bastasse isso, no versículo 13, Paulo fala que até outros membros da comunidade, e inclusive Barnabé, que era seu tão estimado amigo, começou a titubear também e querer voltar atrás. Paulo deve ter ficado frustrado neste momento, mas ele sabia que era essencial fazer o que fez, ou seja, chamar a atenção de Pedro. E ele o fez, na frente de todos. Veja, não foi uma briguinha e não foi uma questão de gosto. O que estava em jogo aqui era a verdade do Evangelho, como o próprio Paulo fala neste texto. No final das contas, nós observamos que a igreja corria um sério perigo neste momento. Qual o perigo? O de se tornar apenas um veio do judaísmo, continuando com todos os costumes judaicos, as tradições, as leis de Moisés e acabar com a fé em Jesus Cristo, que fundamenta a nossa salvação. Por isso, para Paulo, era esta a verdade que estava em jogo e ele não teve dúvidas em opor-se a esta atitude de Pedro. O erro de Pedro aqui não foi um erro de fé e de doutrina, mas uma tática que não deu certo. Portanto, houve sim uma tensão.
mas no final de tudo a gente observa foi uma tensão importante, porque a verdade do Evangelho estava em jogo. E há um importante ensinamento presente nessa história. Que ensinamento? Focarmos naquilo que de fato importa, focarmos na verdade do Evangelho. Quando temos clareza a respeito daquilo que acreditamos, nós conseguimos superar de uma forma mais tranquila as desavenças que aparecem nas nossas comunidades. Quantas briguinhas, quantas tretazinhas poderiam ser bem enfrentadas e superadas nas comunidades se o Evangelho fosse à frente. A igreja passa por algumas dificuldades nesse sentido. Será que é preciso um novo Paulo nos dizer tudo isso novamente? Vale a reflexão. E eu espero que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor ilumine sempre os teus caminhos e todas as tuas escolhas. Paz e bem.